Deixa alto. Oi! E aí? Ana Carolina tá aqui do meu lado, dando risada, porque eu tô numa festa aqui com vocês. Vamos lá, gente! Deixa eu ver quem é que tá aparecendo. Hoje nós vamos conversar sobre... O que a gente vai falar mesmo? Gestão financeira. Nós vamos falar sobre gestão financeira com a Sabine Bauman. E daqui a pouquinho ela tá entrando. Enquanto isso, a gente vai curtindo essa música. E a gente vai recebendo vocês com uma alegria imensa, né? Porque essa música me lembra o ENAC, porque todos os nossos ENACs nós começamos com essa música. E eu tô morrendo de saudade do ENAC, de encontrar vocês presencialmente. Mas claro, tudo isso vai passar. Deixa eu ver quem é que tá entrando. A Flávia entrou, a Rose. Oi, Rose. Ó, isso aí, boa trilha sonora, que bom que você gostou, porque eu adoro. Como é que é? Eu tô sendo treinada aqui, né? Ela tá me passando que eu tenho assessora. Hoje não sou eu que tô lá do outro lado, hoje é ela que tá lá do outro lado, né? Normalmente sou eu que tô lá dizendo, faz isso, faz aquilo. Hoje é ela. Então ela tá me dizendo que não tem crise. A gente tem que estar feliz, a gente tem que estar muito feliz, porque nós vamos superar essa crise. E hoje nós vamos mostrar para vocês, eu quero trazer isso. Não, nós vamos falar sobre finanças. Vou diminuir um pouquinho aqui o som. E nós vamos falar sobre finanças, sabe por quê? Porque nós chegamos no ponto crucial. Agora é o momento de pensar, sim, daqui a alguns dias. Esses 20 primeiros dias foi da gente se acostumar, foi da gente se adaptar. Todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo foi pego com as calças na mão, né, gente? Ninguém estava esperando por isso, né? A nossa vida se transformou, virou de pernas pro ar. Tinha gente que disse, meu Deus, o que eu faço agora? Então, a partir de agora, nós já nos adaptamos. A gente já conseguiu respirar. Ó, quem é que tá entrando aqui? A Luísa. Deixa eu ver se já entrou. A Sabine. A Sabine ainda não entrou. Vamos lá, vamos esperar a Sabine. Daqui a pouco a Sabine tá entrando. E aí eu tava dizendo pra vocês isso, né? Esses 20 dias era de adaptação, era da gente se reorganizar. E nós nos reorganizamos. E a Nutrisoma foi um grande desafio, foi um desafio enorme, porque nós em menos de uma semana nós tivemos que transformar a clínica Nutrisoma, o Nutrisoma Cursos, tudo online. Nós tínhamos cursos agendados, né? A gente tinha professor já contratado, já tinha pacientes agendados e tudo teve que ser transformado em online, assim, num passo de mágica. Porque foi assim que as coisas aconteceram e nós conseguimos. E vocês também estão conseguindo, né? Mas tudo isso tem consequências. Por mais organização que a gente tenha tido, por mais rápido que nós tenhamos sido, por mais solidário que nós tenhamos sido com os nossos pacientes, tem consequências sim, né? Muita gente está sentindo. Eu não vou dizer para vocês que tá mil maravilhas, porque não está mil maravilhas, né? A gente está sobrevivendo, todo mundo está sobrevivendo. Mas a partir de agora, nós vamos ter outros desafios. Não só o desafio de fazer consultas online. Não só o desafio de nos aproximarmos dos nossos pacientes, de continuarmos presentes, de apoiar, né, de estimulá-los, de entender, de compreender. Não, nós já passamos por esse desafio, agora estamos numa outra fase, num outro desafio, que é planejamento. Mas como, Globo, que nós vamos fazer planejamento agora? Tá todo mundo dizendo para trabalhar 24 horas. 24 horas quem tem que trabalhar é o paciente. O paciente tem que organizar a rotina dele em 24 horas. A partir de agora, nós profissionais da área da saúde, a partir de agora, esse é o ponto, esse é o marco. É agora. Nós temos que começar a nos organizar para o futuro. E o futuro que eu tô falando é daqui a 45 dias. Não mais do que isso. Nós temos mais 45 dias para começar a funcionar
a todo vapor. E quem não começar a se preparar agora, quem não começar a fazer os investimentos agora, e eu tô falando não só investimento financeiro, mas investimento de tempo e de organização, talvez se perca daqui a 45 dias. Talvez daqui a 45... Olha só, a Nutri Glaube Higel entrou também na live. Olha, oi Glaube. Então, se nós não nos organizarmos nesse momento... Ó, a Sabine chegou, tá abanando. Eu vou ver como é que eu faço para convidar a Sabine. Deixa eu clicar aqui. Pesquisar aqui, Sabine. Me ajuda aqui, tá? Será que eu consegui, Carol? Sim, acho que vai... Aguardando, tá. Enquanto eu já chamei a Sabine, vamos ver se ela aparece. Ó, tá chegando a Sabine. Oi! Tudo bom? E aí? Tudo? Como é que tu tá? Tudo ótimo. Nessa Ai, luta que que bom. todo mundo está. Na luta, na luta. Olha só, essa é a Sabine. Sabine, eu quero primeiro te agradecer muito, 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 muito por ter aceito esse convite para vir conversar aqui conosco hoje, né? Desse assunto que é super importante, que é finanças, né? A gente vai se preparar. Sim. Mas eu queria também, antes da gente começar a conversar, começar a fazer esse bate-papo, falar um pouquinho de ti. Né? Quero te apresentar para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham. A Sabine, ela é administradora, né, Sabine? E é especialista em controladoria. Ai, meu Deus, tá a língua agora. É difícil. Só o nome que é difícil, né? O resto não é difícil. A Sabine vai dizer pra gente como não é difícil, que a coisa dá pra fazer, tudo é possível tem agora. Jeito, tem jeito. Mas a Sabine, além disso, dessa especialidade toda, a Sabine tem já uma caminhada desde pequeno, né? Vamos dizer assim, com a família. A família da Sabine tá no teu DNA, né, Sabine? Essa coisa do administrar, do conhecer as finanças, do ser empreendedora, porque a família da Sabine já tem uma empresa, né, que bem tradicional em Porto Alegre, né, o sobrenome mesmo já lembra. E a Sabine cresceu, né, Sabine, com isso, né? Hoje é uma apaixonada por pelo empreendedorismo, por trabalhar com pequenas empresas, por estimular as pessoas, por dar esse norteamento que muitas vezes a gente se perde nos momentos de desespero, né? Apesar de trabalhar numa empresa enorme, numa multinacional, ainda tem esse olhar carinhoso com os pequenos, né? Com as empresas menores, e desenvolve um trabalho muito bacana também numa escola, né? Que trabalha com empreendedorismo. E essa é a Sabine, com toda essa experiência, com toda essa sensibilidade. Eu conheci a Sabine através de um curso que a gente fez, que é Apresentar-te, né, através do Joel Rucco. A gente se conheceu lá e a gente super sintonizou, porque fiquei encantada com a forma tão bacana que tu enxerga, né, a questão financeira, que parece ser um monstro de 7 cabeças. E aí, teu jeito, assim, tu faz tudo ficar descomplicado, fica mais simples, fazer sentido, e a gente sentir que realmente não tem como fugir disso, né? E é possível se organizar. E aí, Sabine, o motivo da gente te chamar aqui é justamente para falar disso, porque nós todos estamos vivendo num momento desesperador. Sim. De uma hora para outra, né, a gente teve que se reorganizar, repensar muita coisa e controlar muito das nossas finanças, né? Quem não fazia isso está fazendo agora, ou quem já fazia está fazendo mais. Então tá uma coisa assim, ó, quem não fazia está achando que não tem que fazer. E quem fazia, talvez agora esteja meio que travado, né, nesse desespero, né, nessa coisa de como que eu vou organizar minhas finanças, porque o meu investimento, não vou dizer investimento, mas os meus ganhos, eles modificaram, eles mudaram.
E aí, nesse momento, como é que a gente consegue, né? O que que tu pode dizer para nós dessa questão de reserva financeira? É possível fazer uma reserva financeira mesmo nesse momento? Como é que a gente vai mexer nisso tudo? O que que dá para ser feito? Como é que nós vamos começar? Ou é recomeçar, ou é dar continuidade, enfim. Primeiramente, né, Glauber, muito obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar com vocês. Eu tive o prazer de dividir o momento do ENAC, que é um momento muito especial para a Nutrisoma. E foi fantástico. E estar aqui com vocês de novo é incrível. Ouvir esse monte de coisas lindas, né? Tomara que eu consiga aqui transmitir nesse momento tão desafiador também essa leveza com que tu comentou. E é exatamente isso, Glauber. Estamos vivendo um momento que o momento em si já gera essa sensação de caos na gente, né? Meu Deus do céu, o que que eu fiz até aqui? Jeito sim, né? Jeito sempre tem, e uma coisa que eu sempre digo nas finanças, e é uma expectativa que gera, eu acho que por isso as pessoas acabam ficando um pouco desgostosas, né? Bom, estão esperando a fórmula, né? Números. Bom, como é que eu saio disso? Gente, não tem fórmula mágica. Infelizmente, não tem. Como tudo, né? Como os nossos negócios, como a nossa vida, a gente não tem fórmula mágica. Sim, é desafiador, sim, tudo depende das nossas decisões. E acho que esse momento ele traz para a gente uma possibilidade de muita reflexão, de repensar em tudo que a gente fez até aqui, né? Porque a gente tende a, ok, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Bom, o que que eu fiz até agora para agora estar sentindo essa falta, né? Veio a questão da reserva de emergência. Nossa, ela é essencial, ela é muito boa, é muito importante, como tu comentou, né, Glauber? Então, nossa, é possível fazer agora? Gente, eu diria que de modo geral, agora tá apertado para todo mundo e não é momento de fazer reserva de emergência, né? Eu inclusive, tenho escutado bastante lives e participado. Eu escutei do professor Falcone, que é um dos maiores consultores aqui do Brasil, dizendo exatamente isso, e eu queria muito dividir isso com vocês. Gente, agora o momento é de lutar. O momento é de lutar, a gente tem que dar continuidade, a gente tem que continuar nos nossos negócios, a gente tem que buscar formas diferentes para dar essa continuidade, para que gere essa sustentabilidade. A gente vai ter que sair dessa situação que realmente está muito complicada. O que a gente tem que perceber são os aprendizados que a gente pode tirar de tudo isso. Nossa, reserva de emergência não tinha, o que que eu faço? E agora? Agora não faz nada, gente. Não vamos voltar no tempo, a reserva de emergência ela não vai aparecer. A gente tem que pensar o que que a gente fez até agora que não teve a oportunidade de gerar essa reserva de emergência. Né? Até recebi aí nos stories, né? Planilhas. Hoje nós não vamos falar de planilha, né, Glauber? Vamos falar de realidade, vamos falar do que está acontecendo. Sim, sim, sim. Hoje as pessoas estão... hoje é um grande desafio se organizar, porque eu estava falando um pouco antes de tu entrar, que agora é o momento da gente organizar para daqui a 45 dias tu tá trabalhando a todo vapor. O que a gente tinha que fazer de apoio, né, de conhecimento, de passar informação já foi feito. Né? Então, agora é o momento de tu trazer de volta os teus pacientes, porque as pessoas, de uma forma geral, elas precisam de atendimento de saúde. Porque não é uma crise financeira nessa linha, é uma crise de saúde que está gerando, né, essa redução, né, no giro, né, financeiro do mundo. Não vou dizer nem do país, mas é do mundo. Então agora é o momento da gente começar a pensar para daqui algumas semanas. E como se organizar para daqui a algumas semanas? E aí vem uma pergunta que muita gente tem feito, é assim,
será que é o momento de eu baixar o valor da minha consulta? Será que agora é o momento de eu dar desconto, de eu vender para depois, eu vou vender a consulta presencial agora e vou entregar essa consulta presencial daqui a quando voltar tudo ao normal. Isso seria algo possível agora? É o momento de se fazer isso? Ou o que tu teria de dica para dar? Eu acho que tu traz pontos muito importantes, Cláudio. Primeiro é que as pessoas não deixaram de... Ih, caiu. Peraí que ela deu uma quedinha aqui, eu já vou trazer ela de volta. Será que é... Caiu mesmo? Ela saiu. Automático. Tá, já chamei ela de volta. Oi! Entrou. Desculpa, caiu. Coisas que acontecem nessa realidade online e vamos falar sobre isso, né? Eu acho que tu traz um ponto muito importante, Glaube, que as pessoas não deixaram de querer fazer as coisas, né? Então, as pessoas não deixaram de querer fazer sua consulta, as pessoas não deixaram de querer ir na Nutrissoma, de querer ir na nutricionista, né? De querer se cuidar. Eu acho que isso é algo que tem que ficar muito na nossa mente, a gente tem que lembrar disso. As pessoas não deixaram de buscar o que buscavam antes. O ponto é, de que forma isso vai ser buscado? Vocês devem estar sentindo as necessidades em casa, eu sinto também, todo mundo. Bom, eu quero ter a minha vida de antes, né? A gente está escutando muito isso. Como a gente valoriza quando tem a nossa vida normal, agora. E as pessoas estão querendo, então as pessoas estão querendo ser atendidas, né? As pessoas estão em casa por uma outra necessidade. E eu acho que aí vem o ponto a gente pensar, bom, eu reduzo o valor da minha consulta porque eu vou fazer esse atendimento online. Gente, minha opinião, sugestão, não, né? O que vocês oferecem? Vocês oferecem o serviço de vocês. Vocês vão entregar o serviço de qualidade de vocês da mesma forma, porém online? Tá ok, perfeito. É vendido da mesma forma. O que está se vendo muito por aí e que é algo a se pensar? Bom, eu estou vendendo um pacote porque o que eu presto de serviço eu só consigo oferecer presencialmente. Então, eu estou me financiando no cliente. Bom, então eu vendo agora o pacote para poder utilizar daqui a 1 mês, 2 meses, a gente nem sabe quando isso vai poder ser utilizado. Então, existe sim uma promoção, existe uma redução no valor para que o cliente compre e seja vantajoso para ele comprar hoje e utilizar no futuro. Para vocês que têm a possibilidade de fazer esse atendimento online, não teria porquê, né? Então, eu compro hoje, para utilizar essa semana, semana que vem. Então, eu tenho um agendamento, eu tenho uma programação. Então, nesse sentido, não teria porquê. E aí eu até trago, Glaube, algo que a gente comentou e que é um cuidado a gente tomar, que é não desvalorizar o nosso trabalho porque ele está sendo online. Né? Isso. Eu acredito que é algo bem interessante a gente pensar, porque assim... Gente, o trabalho de vocês vai ser o mesmo, né? O serviço que vocês estão prestando com certeza vai ser de tanta qualidade quanto se presencial. E aí a gente já faz um link, de repente, no que, bom, o que é o futuro, né? O que o futuro nos espera? O que vai acontecer pós-coronavírus? Será que os clientes de vocês, será que os nossos clientes vão querer ser atendidos da mesma forma? Será que faz sentido eu desvalorizar o meu trabalho hoje, que talvez seja o meu trabalho de amanhã? Atendimento de fato online? E isso ser desejado, inclusive, pelo cliente? Então, percebam que tem uma questão de valorização do próprio trabalho de vocês, né? Exato. E aí, dentro disso que tu está falando, né, sobre... O que o cliente está querendo? O que o paciente, qual é a necessidade dele hoje?
né? Da gente observar a necessidade desse paciente para poder chegar nesse paciente e oferecer exatamente a necessidade que ele está tendo hoje. Porque hoje são três questões muito claras, assim. A comodidade, né? Hoje os pacientes, as pessoas estão pedindo, estão querendo comodidade, porque não está muito fácil buscar serviços, não pode sair de casa, então tu tem que oferecer comodidade, tu tem que oferecer segurança, né? E tu tem que oferecer soluções, porque essa é a necessidade que as pessoas estão sentindo hoje, né? E elas vão investir em quem estiver oferecendo esses três pilares, digamos assim, né? Então, eu queria ouvir um pouco de ti sobre se agora é uma oportunidade de fazer testes, né, de experimentar. Eu vejo que nesse período de crise, não só nessa, mas crises de forma em geral, quem é empreendedor, que tem uma visão mais ampla, acaba não tendo medo de se testar, de testar novidades, de testar novas formas, né, de prestar o serviço. Como é que tu enxerga isso agora nessa crise, que é uma crise muito específica? É uma oportunidade também de fazer testes, de experimentar, né? Como é que tu vê isso? Obrigada pela pergunta, Glauber, porque eu acho que aí tu toca num ponto que é a maior oportunidade que a gente está tendo nessa crise, né? Vou trazer algumas questões. Eu acho que, por exemplo, a gente tem a oportunidade de despertar no nosso cliente essa nova necessidade que ele ainda não sabe que tem, né? Então, como tu dissesse antes e que a gente vinha comentando, sim, os nossos clientes, eles não deixaram de querer a mesma coisa que antes. Eles querem continuar a dieta, eles querem continuar a nutrição, eles querem continuar serem atendidos. Bom, o formato mudou. O formato mudou por uma necessidade de crise. A gente tende a cair no costume. Então, a gente tem o costume de ir até o consultório. Mas, gente, essa situação que a gente está vivendo, ela está despertando novas necessidades e novas realidades. Vou dizer por mim, e vocês reflitam assim por vocês. De repente, a gente começa a despertar o quanto isso economiza tempo. Eu estou fazendo alguns atendimentos online e eu estou percebendo, meu Deus, como eu perdia tempo com o deslocamento, né, que poderia ser muito mais prático, e o contato é o mesmo, o retorno que eu tenho, o atendimento que eu tenho é o mesmo. É necessário eu ir até lá? Então, fazer o teste, exercitar no cliente de vocês, e claro, sempre trazendo para eles que a excelência é a mesma, que o trabalho é o mesmo, que a entrega é a mesma, vocês talvez despertem no cliente de vocês essa nova necessidade. Nossa, eu quero isso. E aí cabem até oportunidades. A gente comentou, Gabi, e eu acho muito legal trazer para o pessoal uma situação que acontece muito, que foi comentada na última live, que é a questão do verão. Bom, mas eu tenho uma sazonalidade no meu negócio, porque eu atendo e chega o verão e os atendimentos baixam. Gente, olhem que oportunidade. Vamos pensar naquele pessoal que ia para a praia e deixava de fazer o acompanhamento porque estava na praia. Vamos supor que essas pessoas gostem do método online, dessa metodologia. A gente acaba ainda tirando a sazonalidade do nosso negócio. Bom, então eu começo a ter agendamentos durante o verão, que antes eu não tinha, né? Porque eu despertei no meu cliente que ele tem o mesmo serviço, ele tem o mesmo retorno que ele esperava no consultório. Então, assim, aproveitem muito esse momento para testar, se aproximem do cliente, entendam o que o cliente de vocês querem. E mostrem para eles o quanto eles têm a ganhar também com essa nova possibilidade. É um período de teste, e como pra gente tá sendo um pouco incomodativo, né? Então, assim, as pessoas estão meio assim, pois é, mas tô em casa, vou ter que fazer online. No começo foi um pouco complicado, agora tem um monte de live, tá todo mundo aí conectado direto, fazendo reuniões.
Eu estou dando aulas online e está sendo maravilhoso, está sendo fantástico. As pessoas, inclusive, diziam, né? Ah, mas tem algumas situações que é diferente. Tem algumas peculiaridades que sim, mas tem muita coisa que é possível fazer. A gente pode oferecer, sim, um serviço de muita qualidade online. E com certeza vai mudar o comportamento do consumidor. Os nossos clientes vão mudar o comportamento. O mercado vai mudar o comportamento. E aí eu trago, inclusive, um comentário que eu acho que é bem importante a gente deixar claro. Que, gente, pós-coronavírus, o mercado não vai estar lá paradinho esperando a gente e esperando da gente a mesma entrega que tinha antes, né? Isso são pessoas. E isso também, finanças é simplesmente reflexo de comportamento, né? Então, para a gente gerar receita, a gente tem que vender, a gente tem que mostrar que é bom. A gente tem que gerar essa conexão com o nosso cliente. Então, despertar essa nova realidade, com certeza as pessoas vão comprar muito mais por iFood, as pessoas vão pedir muito mais comida, as pessoas vão pedir muito mais supermercado em casa. Vai mudar o comportamento dos clientes. Então, não percam essa oportunidade, não deixem de testar neste momento, onde as pessoas se obrigam a fazer, elas não têm escolha. Né? Aquela história de criança, né? Ah, eu não gosto. Como assim tu não gosta? Tu já comeu alguma vez? Então, assim, é aí, bem assim, importante. ó, Sabi, é bem importante isso que tu tá falando. E eu queria só... tem um comentário aqui do Gustavo, médico aqui da clínica, dizendo que ele tá amando, assim, as consultas online, né? Ele tá num formato mais prático, ele tá facilitando a adesão, e ele não tá perdendo a qualidade, porque ele tá atendendo, inclusive, pessoas que não são aqui da região de Porto Alegre, pessoas de fora da cidade, né? E ele tá vendo isso como uma grande vantagem. Então, o que eu queria trazer disso, assim? Porque ele tá focando no quê? Ele tá focando no positivo, né? Ele está focando no que ele está conseguindo fazer agora, o que ele não conseguia fazer antes. Né? Alcançar e dar oportunidade para outras pessoas estarem próximo dele, mesmo né, cada um na sua cidade ou cada um na sua casa. Então, o Gustavo, ele está, no meu ponto de vista, e eu acho que é exatamente isso que tu está falando, é focar no positivo, é ver as oportunidades que tu tem agora, nesse momento, né? E o que tu consegue fazer disso tudo, né? Transformar todo esse limão numa bela limonada, digamos assim. E aí, Sabine, tem a Fernanda, não estou achando o comentário dela agora, mas a Fernanda está me falando sobre uma questão bem específica da nutrição. O que aconteceu? Nós, nutricionistas, nós temos um limite de atendimento online, né? Nós temos um código de ética que não nos permite fazer atendimentos online sem um atendimento presencial inicial. Prévio. E aí ela está perguntando se esse decreto tem uma data limite. Tem. Esse decreto, né? Não é, na verdade, um decreto, mas é um código, né? Ele foi suspenso justamente porque houve uma sensibilização com a população, perceberam que a população ia ficar sem os atendimentos. Então, até o dia 31 de agosto, nós temos total liberdade. Mas, a partir daí, nós vamos ter uma pequena restrição. Mas isso que não impede o nosso atendimento online. Né? A restrição que acontece é que os nutricionistas são obrigados a fazer um atendimento presencial para depois seguir no online. O que vai muito ao encontro do que tu estava falando quando a gente fala de sazonalidade, né? Aquele paciente que durante o ano fica fazendo os atendimentos comigo e aí chega no verão, ele vai para a praia. O que eu vou fazer? Eu vou começar a atendê-lo de uma forma online. É a sazonalidade que tu estava comentando agora. E que o nosso código de ética permite tranquilamente, não tem nada contra, a não ser que já tenha feito uma presencial. Então, às vezes o que eu percebo, e eu não sei se tu vai concordar comigo, muitas vezes nós profissionais, a gente
não consegue fazer uma leitura das oportunidades e da possibilidade que tem na nossa frente, né? Nós ficamos tão presos, engessado às nossas rotinas bem estabelecidas. Isso não é nenhum problema e não é demérito nenhum, eu faço isso, né? Eu vou pegar um exemplo que todo mundo faz. Eu saio da minha casa e faço o mesmo caminho para chegar na clínica. Eu não consigo mudar, sabe? E o correto é a gente ir mudando, né? Um dia vai por um caminho, outro dia vai por outro, mas eu não consigo. Às vezes eu vou, é automático. Quando eu vejo, eu tô seguindo aquele caminho. Um gancho no comentário anterior, e exatamente o que tu tá falando, né? A gente tem dois aspectos que é interessante nisso. Primeiro, é da mesma forma que os nossos clientes estão se forçando a receber uma forma diferente, a gente está se forçando a gerar receita de uma forma diferente, a vender de uma forma diferente. E aí eu vou até me atrever a falar um pouquinho de uma forma mais direta. Sim, nós vendemos, né? Nós somos vendedores o tempo todo. E a forma com que a gente vende, eu acho que traz muito da positividade que tu falava antes. A forma com que a gente vende, né? Então, assim, a gente vender de forma positiva, que eu tô entregando um trabalho legal, que tá dando um retorno legal, que tá gerando efeito, isso vende, né? Então, o quanto eu tô me esforçando para que isso aconteça, o quanto eu tô realmente fazendo isso acontecer, né? A gente tá vendo agora muitas pessoas se ajudando, porque existe isso, existe um movimento positivo. É diferente, como a gente comentou, né? De dizer, tá, pois é, agora vai ter que ser assim. Isso não vende, né? E a gente tá falando de receita. E dentro disso que tu tá falando, assim, né, a gente precisa se vender, a gente tem que se vender, nós não aprendemos isso. Aliás, profissional nenhum aprende isso no curso que você está realizando. Como administradora, não aprendeu a se vender, um advogado não se aprende a vender o negócio dele, ninguém aprende isso na faculdade. Nós vamos aprender isso na vida mesmo profissional, né? No dia a dia. E é tão importante, não é demérito, nós vendemos sim um produto. E qual é o produto que nós profissionais da saúde vendemos? Saúde. É isso que nós vendemos. Nós vendemos um serviço que vai dar saúde às pessoas. E nós não podemos nos envergonhar e nem nos acanharmos para fazer essa venda. Nós não estamos fazendo nenhum pecado e não é nenhum crime. É o nosso ofício, é disso que nós vivemos, foi nisso que nós investimos, né? Então, e aí eu vejo assim, que esse momento que nós estamos vivendo, talvez eu esteja um pouco me alucinando agora, mas parece ser uma grande revolução tecnológica, né? E dentro dessa revolução tecnológica vem uma oportunidade imensa, não só para os nutricionistas, mas para vários profissionais de mostrar o seu serviço e de ir junto com essa revolução tecnológica, porque está todo mundo se obrigando a utilizar um app. Né? É o momento de se reinventar, né, Glaubi? Todo mundo está se reinventando. Quem não tinha o Instagram, tem Instagram. Quem não tinha o Facebook, tem Facebook. Quem não estava usando o WhatsApp, está usando o WhatsApp. Quem tá se sentindo solitário, está fazendo grupo no WhatsApp, tá lá conversando, está fazendo videochamada. Minha Nossa Senhora, a quantidade de videochamadas que estão acontecendo. Então, nesse momento, eu fico pensando, Sabine, como investir, e tu, né, deve ter uma experiência enorme, porque trabalha, né, com essas empresas e que devem já estar enxergando lá na frente. Como investir agora, com toda essa tecnologia borbulhando, pensando lá na frente? Né? O que está acontecendo agora, que é algo que talvez as pessoas não estejam vendo, e que vai lá na frente ter consequências. Assim. Eu queria entender um pouquinho o que tu pensa sobre isso. Acho que tem dois pontos que são completamente diferentes, mas vai na linha do que vai acontecer depois, né? Bom, o comportamento vai mudar, isso a gente já falou, as pessoas vão consumir de forma diferente.
E é usar esse momento para que a gente tenha receita no futuro. No momento que a gente fala receita aqui, e aí eu trago muito isso, porque a gente teme, como tu trouxe, muito bem colocado, Glauber, a gente teme falar, né, que vende, né? Mas eu me vendo, eu vendo meu serviço. Sim, a gente vende e a gente tem que gerar receita. É isso, né? É isso que a gente busca, o positivo lá no fim. Né? Então, é isso aí, tem que vender, e a gente não pode ter vergonha disso, a gente tem que vender, tem que tirar essa coisa pesada que tem na venda, né? Sim, a gente tem que vender. Então, o que eu vou fazer hoje, no que eu vou investir hoje? Sabine, aí vamos lá, vamos para as finanças mesmo. Meu Deus do céu, mas eu não tenho reserva de emergência. Meu Deus, mas eu não juntei dinheiro. O que eu vou investir? Agora, gente, é investir tempo e se reinventar. Então, como que eu posso me aproximar do meu cliente, né? Então, de que forma eu consigo estar junto dele, mesmo com essa distância que está se fazendo tão necessária? E isso a gente vai colher, sim, pós-coronavírus, né? Isso vai ser o reflexo que a gente vai ter na receita pós-coronavírus. É todo esse trabalho de interação, toda essa comunicação que a gente teve com o nosso cliente durante este momento. Eu quero aproveitar também a tua pergunta, tá? Aí um pouquinho puxando aqui para o meu assado nas finanças, mas para a gente falar então das oportunidades que a gente está tendo nesse momento, né? Que a gente comentou sobre isso hoje, Glauber, eu acho que é muito importante a gente deixar isso bem marcado, que é a oportunidade que a gente está tendo também de perceber o que é essencial no nosso dia, o que é essencial para a gente e para o nosso negócio, né? A gente está vivendo um momento onde a gente consegue perceber onde nós tínhamos desperdício e onde a gente tem o que é de fato necessário para eu fazer o meu negócio rodar, para eu ter a minha vida. Então, assim, perceber o que nesse momento eu posso cortar, né? Uma coisa que eu sempre digo é a gente perceber o que a gente tem de entradas e saídas. Né? Eu puxo bastante, bato bastante nessa tecla. É importante que a gente conheça o nosso negócio. É muito importante que a gente tire o medo dos nossos números. É muito importante que a gente tire esse medo, né, dos números. Não é nada assustador e é muito importante para que a gente tenha previsibilidade. A gente fala o que eu posso fazer hoje, pensando no pós-coronavírus, pensando no futuro do meu negócio, do meu trabalho. Gente, assim, em 2 aspectos que eu posso dizer para vocês. Se aproximem do cliente de vocês. Isso vai gerar retorno. E outra coisa, eliminem desperdício. Percebam exatamente o que estava além do necessário, que vocês não tinham essa necessidade, né? Ele estava sendo realmente desperdiçado, era um gasto extra que não fazia de fato o negócio rodar, para que possa restringir, né? Então, isso tudo vai gerar mais retorno para vocês. Vocês vão gerar mais receita, vocês vão exercitar um custo menor e isso vai gerar muito mais resultado. E aí, Sabine, dentro disso que tu está falando, o que está acontecendo muito em todos os setores, as pessoas estão renegociando as suas dívidas, né? Os seus custos, aquilo que elas já tinham gasto. Né? Prestação, escola, aluguel, enfim, está todo mundo negociando e tentando baixar esse custo, até porque não tem o faturamento que estava tendo antes, né? E aí eu queria ver assim, ó, o que tu acha a respeito disso, de nesse momento que eu acredito que seja um movimento importante, um movimento legal de se fazer, né? Tentar baixar os teus custos, negociar tudo que é possível, mas o quanto isso pode vir futuramente prejudicar ou não, né?
tu renegociar tudo e não te organizar nessa renegociação? O que tu daria, o que tu comentaria sobre isso? Obrigada pela pergunta seguida da outra, porque é exatamente isso, né? Bom, estamos falando de receita futura, estamos falando de resultado no futuro, que vai nos gerar mais resultado, bom, mas e agora? E eu tenho que ser muito clara, agora tá difícil, tá doendo, tá bem complicado, e agora o momento é, bom, temos que sair dessa, temos que sobreviver desse momento para que a gente possa colocar tudo isso que a gente está falando em prática no futuro. Então, sim, renegociações agora são essenciais. É muito importante que a gente faça renegociações para que a gente possa sobreviver a este momento, né? E não tem problema nenhum. Quanto mais a gente conseguir renegociar, quanto mais a gente conseguir postergar custos agora, é claro que é excelente. Qual é o cuidado que a gente tem que ter muito grande? Como a gente está falando, mudança de comportamento do consumidor, mudança na forma com que a gente entrega os nossos serviços. Qual vai ser o movimento econômico que eu vou ter nos meus negócios daqui a 2 meses? Eu vou vender a mesma coisa que eu vendia mês passado? Né? Vai entrar o mesmo valor que entrou no mês passado, que entrou nos últimos meses? E isso vocês têm que ter na cabeça, porque tudo que a gente está renegociando agora, a gente vai ter que pagar depois. Então, assim, não esqueçam, tem gente renegociando aluguel, renegociando dívida, que está simplesmente postergando, não paga esses 2 meses, mas depois paga, distribui nas próximas parcelas, mas depois vai vir a pagar todo o valor. Então, eu tinha R$2.000 de aluguel hoje e eu volto a pagar em julho. Os R$2.000 tu vai pagar em julho também. Então, percebam que renegociações tem que cuidar muito, porque nós vamos pagar por isso pós-coronavírus. E a gente tem que cuidar, porque a gente vai ter receita para isso. Tem que cuidar para não cair na bola de neve, né? E aí eu até faço um gancho para a questão das promoções que a gente falou. Quem ainda quer fazer o atendimento presencial e faz venda de pacotes, de consulta antecipado, cobrando menos, aí tem um outro ponto bastante perigoso que a gente tem que cuidar muito. Bom, eu vendi agora, eu recebi o dinheiro, eu vou usar o dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas. Mas e mês que vem? Mês que vem eu tenho que trabalhar para essas pessoas que já me pagaram. Tempo é o dinheiro, né? Então, o tempo da consulta é dinheiro. Então, eu deixo de gerar mais receita, de vender mais, para atender um valor que eu já recebi. Então, tem que cuidar para essas duas formas de bola de neve não acontecerem. Sim. Que é, bom, eu adio uma conta, uma dívida que eu vou ter que vir a pagar, e isso tem que ficar muito claro, e por isso eu trago de novo a questão da importância da organização financeira, de que a gente tenha isso visível para ter previsibilidade. E o outro cuidado muito importante é, bom, se eu vendi para o meu cliente, recebi antecipado, como que eu vou fazer isso depois? Eu vou ter 1 semana, 2 semanas, 1 mês de atendimento que eu não vou receber. Eu vou estar simplesmente atendendo as pessoas que já pagaram. Né? Então tem que cuidar para a crise, ao invés dela acontecer hoje, a gente tem que cuidar para não estar postergando a crise financeira, né? Postergando para o mês que vem. É verdade. E aí, dentro disso, Sabine, como é importante a gente ter essa organização, essa gestão dos pacientes. Quantos pacientes eu estou atendendo agora, que está entrando a receita, e quantos pacientes, né, ou quantos clientes eu estou vendendo consulta ou atendimento para depois. Se a gente não tiver isso muito bem alinhadinho, organizado, lá na frente eu vou contar com a entrada de um valor que eu já usei
agora para pagar, enfim, as minhas necessidades. Então, isso que tu está falando, talvez muita gente não esteja se dando conta de que agora eu estou vendendo tô recebendo agora, mas eu vou só oferecer o serviço mais adiante. Então eu tenho que ter tantos serviços sendo oferecidos agora quanto depois. Senão, como tu falou, são duas bolas de neve. Uma coisa que eu digo, né? A gente tem 24 horas. Bom, se eu estou adiando atendimento, eu não vou ter tempo para fazer novos atendimentos. É simples assim, né? Então, a importância disso tá tão visível para a gente, para a nossa tomada de decisão. Como que eu vou fazer para solucionar esse momento? Isso. E aí, Sabine, assim, a gente está chegando já mais para o final da nossa conversa aqui, e eu queria que tu listasse ou destacasse qual seria o maior erro, né, que as pessoas, que os profissionais, especificamente os nutricionistas, né, não sei se tu teria como listar isso ou destacar, o maior erro que poderia ser cometido nesse momento. O que a gente não pode fazer agora? Que seria assim, ó, sentença de morte. Assim, se tu fizer isso, acabou. Eu vou trazer o que a gente falou, mas para mim isso é sentença de morte. É não aproveitar a oportunidade de testar outras metodologias, outras formas de testar o nosso cliente e de nos testar, né? A gente está sendo obrigado a sair da zona de conforto e experimentar outras formas de viver, outras formas de ter atendimento, outras formas de vender. Então aproveitem, topem sair da zona de conforto. E façam, tentem, testem muito. Perguntem para o cliente de vocês como é que ele está, se ele está satisfeito, o que ele espera. As pessoas continuam querendo comprar. Como a Glaube trouxe antes, e muito perfeito, as pessoas continuam querendo atendimento, as pessoas continuam querendo se cuidar, né? Então, testem. Eu diria que o maior erro que ainda estão fazendo é não aproveitar a oportunidade. Ops. Tá transmitindo ali para ti. Qual é que vem mais demorado? É não aproveitar a oportunidade. Trancou, travou. Vamos ver. Deixa eu... Voltou. Voltou? Ela sai. Bom, a Sabine caiu, né? Eu vou tentar trazer ela de novo para a gente pelo menos finalizar. Você falou melhor usar o referente ao mês. Guardar como renda futura para os custos do mês subsequentes. O Jefferson está aqui falando que é melhor usar referente o mês e guardar a renda futura para custos dos meses subsequentes. Exatamente isso, tá? É a gente guardar, né? Ter essa renda e pensar que mais adiante eu vou ter outros custos ou vou manter outros custos, né? E que eu preciso guardar esse dinheiro, eu preciso ter essa... Tô tentando fazer a Sabine voltar aqui. Tem uns 11 minutos. Vantagem no presencial não trava. No presencial não trava. O bom do presencial é que isso aí. Não, e eu tava ouvindo. O microfone funciona o tempo todo. O dinheiro que entrou no mês tem que usar no mês. É isso aí. Só que isso é o ótimo, né? Esse é o cenário perfeito. E é nisso que a gente tem que realmente trabalhar, né? Bom, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu preciso me financiar. Hoje eu preciso gerar dinheiro porque eu tenho conta para pagar, né? E esse momento de grito que eu acho que é muito importante. Bom, a gente tem que tomar a decisão do que a gente vai fazer hoje e cuidar com os reflexos que eles vão vir. A gente fala também. Como é que é? Desculpa, não cortou aqui, eu não te ouvi. Tá travando de novo. O pessoal tá dizendo que o presencial tem várias vantagens, Sabine. Gosto de ver que
São pessoas que já foram no nosso presencial. E ele tá dizendo aqui, o Ricardo tá falando que o presencial tem coffee break também, sabe? Somos famosas pelo coffee break. Muito bom, muito bom. O Ricardo tem uma granola deliciosa, ele é nosso parceiro. Então, durante os coffee breaks, ele tá sempre como na nossa parceria. E aí eu vou pegar o gancho ai, meu Deus, né, do Ricardo e falar sobre parcerias. Agora é momento também da gente criar parcerias, não só com pessoas que não são da nossa área, mas também com os nossos colegas, né, Sabine? Criar essas parcerias, se juntar, né, se apoiar, não só por ser solidário, mas também por criar, de repente, um mercado junto, né? Sem dúvida, isso também é se aproximar do cliente, né? É também gerar novos mercados. Então, gerar novas necessidades. Uhum. Sim. E tu estava falando antes, tá travando de novo, a Sabine estava falando antes do que não fazer, né? Não sei se ficou claro para todo mundo do que é do que não fazer nesse momento. Eu acho que tu podia repetir de novo, porque bem na hora caiu, né? Uhum. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Eu trouxe até uma questão que a gente já falou. Eu acho que o maior erro que está acontecendo agora são pessoas que estão perdendo a oportunidade de usar esse momento para testar, né? De realmente fazer a coisa de outra forma. É tirar a gente da zona de conforto, tirar o nosso cliente da zona de conforto. É muito difícil fazer esses experimentos com o nosso cliente e com o nosso negócio quando está tudo andando bem. Então, aproveitar esse momento que o macro, né, que todo o ambiente em torno da gente nos obriga a fazer de forma diferente. Então, testem, é uma baita oportunidade. Eu diria que o maior erro que muita gente ainda está fazendo é acreditar que pós-coronavírus o mercado vai ser o mesmo. Uhum. O mercado não vai, as pessoas vão consumir de forma diferente e tem gente que não está testando. Isso é muito bom isso que tu falou, porque assim, ó, tem muita gente esperando tudo isso passar, porque as coisas vão voltar ao que era antes. Não vão. As coisas não vão voltar como era antes. Houve uma mudança muito importante, não só no mercado, mas nas pessoas também. Essa revolução, que eu digo que é uma revolução tecnológica, ela entrou com tanta força que dificilmente, quando passar essa crise, né, de saúde, nós vamos voltar a ter as rotinas que nós tínhamos antes. Não vai acontecer, né? A população, de forma geral, provou o gostinho de ter outras facilidades, né? As pessoas começaram a usar formas de se comunicar muito mais rápido, né? Começaram a usar serviços que as beneficiaram de muitas formas. Qual é a maior dor hoje das pessoas? É o isolamento social. A hora que isso tiver resolvido, tudo vai estar bem, né? O que o brasileiro está sentindo falta hoje é de abraçar, é de beijar, é de estar junto com os colegas, é de ver as pessoas, é de fazer uma visita, é de ir numa festa, num restaurante. É disso que as pessoas estão sentindo falta. Mas, por outro lado, elas tiveram a oportunidade de experimentar serviços rápidos, né? E de qualidade. Então, eu queria que tu dissesse alguma coisa agora, porque faltam 6 minutinhos, o teu recado final sobre tudo isso que nós falamos, né? Enfim, dá o teu recado, tua mensagem, o que tu quer deixar para nós. Eu acho que é o momento da gente exercitar a nossa criatividade, né? Olha, a moça das finanças falando em criatividade. Mas é exatamente isso. Eu acho que esse é o ponto, é exercitar a nossa criatividade. Eu acho que muito mais que tirar o nosso cliente da zona de conforto para fazer de outra forma, né? Receber uma nova metodologia, é nos tirar da zona de conforto.
né? Nos tirar do consultório e pensar de que forma mais eu posso fazer, porque o meu cliente quer o meu atendimento, né? As pessoas ainda querem se cuidar, querem o mesmo tratamento. Então, eu diria assim, aproveitem muito esse momento, aproveitem esse desafio que a gente está tendo, saiam da zona de conforto, exercitem isso em vocês, vamos exercitar isso, está sendo um exercício para todos nós viver de uma forma diferente. E vamos exercitar, então, de que forma mais a gente pode desenvolver o nosso negócio nessa realidade. Essa crise nos deu um empurrão enorme na revolução tecnológica, como disse a Glaube, e é exatamente isso. Eu acho que o que está acontecendo hoje já vinha acontecendo, mas agora foi um empurrão e, nossa, caiu assim como uma realidade. Todo mundo tem que aceitar que essa é a realidade hoje. E é isso que a gente tem que usar como oportunidade. Então, muita criatividade, gente. Exercitem muito, saiam da zona de conforto, que com certeza, pós-coronavírus, a gente vai colher muito tudo que a gente fizer agora. Nós vamos sair dessa crise muito melhores do que nós entramos, né? Todas as oportunidades que estão gerando, mesmo oportunidades que talvez nos pareçam não tão positivas, mas todos, é aquilo que a gente estava falando até agora, tem que focar no positivo, né? Exatamente. E a crise veio realmente para provocar isso no ser humano. Acho que foram muitas as mudanças, não só na tecnologia, mas também da empatia. Tem muita empatia, né? As pessoas são muito empáticas uma com as outras, muito solidárias. E eu acho que é bem isso, assim, é um vírus que veio não sozinho, mas ele veio num pacote, assim, está contaminando várias coisas e nos deixando mais fortalecidos, né? E eu quero aproveitar, e faltam 3 minutos, te dar um beijo virtual, um abraço virtual, agradecer muito a tua presença aqui, né? Foi maravilhoso conversar contigo, te rever. Tenho certeza que a gente vai se ver presencialmente também, né? E obrigada, Sabine, por tudo que tu falou. Veio muito ao encontro do que a gente já vinha conversando, né? E muito importante ouvir tudo que tu falasse sobre a organização financeira, sobre enxergar daqui a algum tempo. O trabalhar 24 horas como rotina é ok, mas a gente tem que estar com um olho lá na frente, né? Então, agradecer muito, né? Muito, 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 muito obrigada, né? E desejar um enorme sucesso aí para você, né? Nas tuas conquistas, na tua caminhada. E tenho certeza que a gente vai se encontrar brevemente, dar um abraço bem apertado. Com certeza, tá, Glauber. Eu que agradeço muito e acho que vamos fazer uma força aí para essa rede de positividade, de empatia aí, que nós vamos colher muitos frutos ainda no futuro. Com certeza. Um beijo, obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada e até a próxima live. Amanhã tem live lá na Nutrisoma e vai ser com a Cristina Pavinato. Nós vamos falar sobre diabetes. Então, é só chegar lá e a gente vai estar falando sobre a clínica, sobre nutrição em diabetes. Beijo, Sabine. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Até a próxima.